você tá? Você que tá ligadinho aqui no Gazeta Esportiva nesse final de tarde. Já são 6 horas, faltam 30 segundos para as 18 horas. E eu vou estar aqui na sua telinha até 19 horas, junto com uma dupla que sabe tudo do esporte. E você também vai ter aqui no programa tudo que você precisa saber para estar antenado, para ter uma opinião de qualidade. E olha quem tá aqui comigo hoje. É ele. Você tinha que pôr a música, Pacheco. A gente não põe umas músicas, Pacheco, eu vou lembrando das coisas. Verdade. Né? O tetracampeão Paulo Sérgio. Boa noite, Mi, Alex. Você de casa, boa noite. E ele, o homem, pai de 7 filhos, meu amigo. 7? Não é? 7. Todo o meu respeito ao super jornalista comentarista Alex Miller. E agora a gente tem que emendar os 5 netos também, não pode ficar só nos filhos. 7 filhos e 5 netos? Ué. São 12. Família grande. São 12 preciosidades. Né? Nossa, que maravilha. Hoje a gente traz a vitória fora de casa do São Paulo na Libertadores. Ê, tradição, hein? Tem também o empate do Corinthians pela Copa Sul-Americana. E aí, acesso negado? Interrogação. E quem entra em campo daqui a pouquinho é o Palmeiras. Já o Thiago Salazar vai aparecer com as novidades do Santos. Ele tá lá, posicionado. Turminha, a gente volta já. Não sai daí, tá? Tava com saudade? Acabou a espera, a gente já voltou. O São Paulo conquistou uma vitória enorme ontem pela Copa Libertadores. Fica de olho no show do atacante André Silva. É, 2 gols. O mais importante para o torcedor de São Paulo é que o Caleri não está fazendo falta. A gente lamentou a lesão, porque a gente lamenta todas as lesões graves do futebol. Ninguém fica feliz, pelo contrário, em relação a contusões graves. Mas para o time do São Paulo, o André Silva já vinha funcionando mais do que o próprio Caleri. E ele está fazendo gols importantes, está decidindo jogos para o São Paulo. Então, sorte do São Paulo, né? Ele que deu entrevista pra gente, não foi? Deu entrevista exclusiva pra gente, não foi? Com a Marina. E eu vou falar uma coisa, nosso programa, Gazeta Esportiva e o Mesa Redonda, eles dão muita sorte. Acho que é Casper Liber e tudo mais. Então, sugiro jogadores que deem entrevista pra gente, porque dá sorte. Quem se nega, geralmente cai, não dá certo na carreira. Tá bom? Continua. Eu ia falar essa contusão do Caleri, trouxe a oportunidade pro André jogar. Então, ele tá tendo mais minutagem. Ele está conseguindo os espaços dentro de campo, porque você jogar com o Caleri, você diminui seu espaço ali dentro da área. Então é um jogador que consegue fazer gol. Bom, agora sim a gente tem o VT do jogo. Bora assistir. Alianza Lima e São Paulo se enfrentaram em Lima pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O tricolor saiu na frente com o André Silva, que aproveitou a bola mal tirada pelo Uaman. 1-0 São Paulo. O segundo do Soberano quase saiu após o cruzamento perfeito do Alisson para o Matheus Alves, mas o jovem de Cotia não chegou na bola não, que foi para a trave. Trave essa que salvou o Alianza outra vez na segunda etapa nesse cabeceio do Alan Franco. Só que no fim da partida não teve trave que salvasse o goleirão Vizcarra desse chute do André Silva, que passou entre as pernas do arqueiro. Final de jogo, Alianza Lima 0, São Paulo 2. Com a vitória, o tricolaço chegou a 10 pontos e praticamente garantiu classificação para as oitavas de final da Libertadores. Que lo que está aconteciendo con André, con muchos jugadores también, que están teniendo una mente consistente. ¿Por qué falo esto? Porque el último juego se había quedado él y Ferreriña un poco mal por el penal. Y ellos hoy hicieron un partido muy bueno. Entonces,
Eso marca que la mentalidad del equipo está siendo firme, sabemos a dónde queremos ir y eso es para todo, isso es para todo. Beleza, bom, vamos comentar mais do jogo? Pode falar mais um pouquinho. Bom, eu creio que o São Paulo fez um belíssimo resultado. É lógico que o Zubeldia está podendo montar uma equipe aí sem os principais jogadores, né? E conseguir o resultado positivo. Agora, eu não sei como ele vai fazer para os próximos jogos, né? Agora, você vê como o André ele busca os espaços, né? Ele tem mais espaço dentro da área, aquilo que eu estava comentando anteriormente, até no segundo gol o pessoal procura ele. É um jogador, eu gosto dele, é um jogador de área, é um jogador que sabe fazer gol e se movimenta muito bem, Alex. Tá indo bem mesmo o André, né? Aquilo que a gente estava observando, né? Que o ataque do São Paulo ganhou em qualidade, em presença, em número de gols com o André. Isso aí não se perde. Né? Um gol desse, imagina tá 0-0, 48 no segundo tempo, o cara perde um gol desse. Esse aí só o Garrafa. Rapaz, olha, beijinho, perder um gol desse é proibitivo, cara. Olha. Ah lá, ele foi de peito. De cabeça. Vai de cabeça. É lógico, imagina. Eu fiz muitos gols assim, inclusive. Ah, tá bom. Não, então, mas é a primeira, o São Paulo que é tricampeão da Libertadores, tem tradição, é um time que gosta dessa competição, tem identidade com a Libertadores. Foi a primeira vez na história que ele ganhou os 3 jogos da fase de grupos fora de casa, como visitante. Então o São Paulo também está sabendo jogar como visitante, a exemplo do que o Palmeiras vem fazendo, que a gente costuma valorizar bastante, mas o São Paulo também está fazendo isso, sobretudo na Libertadores, que é um campeonato difícil quando você joga fora de casa, mas o São Paulo, mesmo contra adversários que também tem uma certa tradição, a Aliança Lima é o time mais tradicional do Peru, tinha muita torcida lá empurrando o time, mas soube levar o jogo com tranquilidade e conquistar uma vitória que praticamente já garante o São Paulo em primeiro lugar do seu grupo e podendo ter vantagens aí para a sequência da Libertadores. Impressionante, né? Vai bem ali na Libertadores, no Campeonato Brasileiro... Só empata, né? Só empata. Empate Futebol Clube. Ontem a gente viu o anúncio da contratação do Dudu pelo Atlético Mineiro. A gente aproveita para trazer esse assunto para o nosso estado, para São Paulo. Qual grande clube paulista mais precisa de reforços, né? Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Reforçando para participar, entre lá no site gazetesportiva.com, o nosso portal de esportes, e deixe o seu voto. Quem você acha que mais precisa de reforços? Hoje o Santos. O Santos Nossa, hoje... ela contratou tanto. Não, mas hoje o Kleber precisa de reforços ali no setor defensivo, contratou muitos estrangeiros. O Santos tem mais estrangeiros que jogador brasileiro lá, hein? Então tá precisando de alguns reforços pontuais no setor de ataque, de beirada. Soteldo se machuca, você não tem um jogador de profundidade ali. Então eu creio que o Santos hoje é um dos principais, até porque nós vemos a colocação do próprio Santos na tabela. E aí você, Alex? Então, o Santos também para mim é o time que mais precisa de reforços, apesar do Corinthians também demonstrar algumas fragilidades, né? Mas acho que comparando os 4 grandes de São Paulo, os resultados mostram que não dá para ficar dependendo só do Neymar, né? É uma loteria e é jogar com a sorte, esperar o Neymar voltar e não só voltar, mas não se machucar outra vez, para ele ter uma sequência e ajudar o Santos a pelo menos ficar numa posição mais confortável na tabela do Campeonato Brasileiro. Então depender do Neymar é um risco gigante e depender do atual elenco é um risco gigante igualmente, porque do jeito que está, com o time que tem, dificilmente o Santos escapa. Tá certo que tem do Zé Rafael para estrear, tem jogadores que estão se recuperando de contusão, mas a missão é árdua para o Santos escapar do rebaixamento esse ano. E tem jogo do Palmeiras hoje na Copa Libertadores. Mais um tricampeão continental vai em busca dos 3 pontinhos fora de casa. O repórter José Paes traz pra gente a provável escalação do Verdão. Boa noite, Zé. Tem promessa de força máxima?
Gazeta Esportiva. Pois é, o Palmeiras joga daqui a pouquinho fora de casa, lá no Paraguai, 4ª rodada dessa fase de grupos da Conmebol Libertadores, pega o Cerro Porteño, jogo importante aí. Vamos conferir então o provável Palmeiras para esse jogo. Palmeiras que não tem o Felipe Anderson poupado, nem foi lá para o Paraguai, também não tem o Mikael que está com uma entorse, não joga, o Bruno Rodrigues, ele está na transição física, também está fora dessa partida. É bem verdade que o Marcos Rocha, recuperado de um edema na panturrilha, viajou, está relacionado, mas deve ficar no banco nessa partida importante de Conmebol Libertadores Grupo G. Na tela para vocês acompanharem aí comigo, então, por gentileza, diretor, o provável Palmeiras, deve ter o Everton no gol, na lateral direito o Giai que está jogando muita bola agora pelo Palmeiras, no miolo de zaga Gustavo Gomes, também o Bruno Fux. E aí o Piquerez completando o setor. Pela esquerda, no meio de campo, o Martínez junto com o Rios e o Maurício fazendo essa ligação. É bem verdade, o Veiga também pode aparecer por ali para ajudar, pode ser titular. Lá na frente, Facundo de um lado, Estevão do outro, Vitor Roque, este o provável Palmeiras. Paulinho também pode entrar ali naquela função do Facundo. Enfim, o Abel pode fazer testes, porque é um jogo em que o Palmeiras pode sair classificado. Pode já sair classificado com 2 rodadas de antecedência. Eu queria até que o diretor colocasse pra gente aí a situação do Grupo G nesse momento da Conmebol Libertadores. O Palmeiras hoje tem 9 pontos, ganhou seus 3 jogos anteriores na competição. O segundo colocado é o próprio Cerro Porteño, que tem 4 pontos. Depois vem o Bolívar na sequência e o Sporting Cristal. Se o Palmeiras empatar hoje, então, lá com o Cerro Porteño, já chega aos 10 pontos, garante vaga na próxima fase, restando ainda 2 partidas. O Bolívar joga hoje com o Sporting Cristal, mas ainda vai enfrentar o Cerro Porteño, um pode tirar ponto do outro. Então o Palmeiras com um pontinho, um empate hoje lá no Paraguai, consegue a sua classificação de maneira antecipada para a próxima fase da Conmebol Libertadores em busca aí do tetracampeonato da competição. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar essa partida. O Cerro só perdeu um joguinho nessa Conmebol Libertadores, exatamente para o Palmeiras, jogando aqui no Allianz Parque. Devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno para a gente falar um pouquinho mais do Palmeiras aqui no programa de hoje. Michele. Valeu, Zé, obrigada. E aí, qual a expectativa de vocês para esse jogo? Eu acho que até em cima das informações que o Zé Paz passou, o Palmeiras teria até a possibilidade no jogo de hoje de descansar alguns atletas. Porque o Abel Ferreira vive reclamando do calendário, e com razão. É um jogo em cima do outro. Domingo agora tem o Choque Rei pelo Campeonato Brasileiro, uma competição que o Palmeiras está disputando ali cabeça a cabeça com o Flamengo, o Red Bull Bragantino por enquanto, a liderança da competição. E aí se jogar todo mundo hoje, aí tem a viagem de volta e não sei o quê, não vai ter tempo de descansar, e aí entra em campo domingo, se não fizer um bom jogo já vem a desculpa de que estava cansado. E pelos jogadores que foram relacionados para essa viagem, por exemplo, daria muito bem para o Palmeiras enfrentar o Cerro Porteño com o time reserva. Mas a pontuação agora depois interfere lá na frente, não é? Sim, mas o Palmeiras está sobrando na Libertadores. O Palmeiras perder, ele classifica. Já garantir? Tudo bem, mas eu tô dizendo que mesmo com os reservas, pelo nível do Cerro Porteño, dá para ganhar também. Por exemplo, você pega o Everton, Marcos Rocha, Bruno Fux, Murilo e Vanderlan. Aníbal Moreno, Evangelista, Rafael Veiga, Maurício, Paulinho e Flaco Lopes. Não é um timaço? É um timaço. Não, e aí eu pergunto pra você, onde tá o reserva aí? Pois é. Quem é reserva? Então, você tá corroborando com o que eu tô dizendo. Quem é titular, que é reserva? Veiga então, tá de reserva. Mas ele tem mesclado bastante, né? Hoje ainda mais o setor de meio campo. Ele tem dosado bastante. Verdade. Ainda mais é um jogo pro Veiga também, pro próprio Paulinho, colocar ritmo de jogo. Lógico. Ritmo de jogo. E vai até começa, por exemplo, assim, do jeito que eu falei. Tô dando um exemplo, tá? Eu não quero aqui escalar o time pro Abel, a gente tá só dando ideias. E se o time tiver mal em campo, toma 1-0, vira perdendo, você pode colocar no segundo tempo o Estevão, o Vitor Roque, o Richard Rios. Olha só, né? Você pode... Tem o Mike na reserva do Marcos Rocha, além do Giai, que tem sido titular. Tem o Piquerez, que pode entrar na esquerda. Ou seja, você pode fazer 5 alterações no segundo tempo, refrescando o time, como gosta de dizer o Abel, e dando qualidade mais ainda. Então, para pegar o Cerro Porteño, seja fora ou seja dentro de casa, acho que o Palmeiras poderia ir com o time reserva. Eu gosto sempre da fala do Abel, né? Eu sei o que eu estou fazendo. É isso. Põe a música. Qual delas? Opa. Adivinha. Palpitômetro tem? Hoje é o Pacheco que tá aí? Então vamos lá. Quero ver se a nossa bancada tá afiada. Ontem, o Silvestre acertou ontem, né?
O Corinthians não acertou? Eu acho que ele acertou ontem o Corinthians com... Um empate. Ah, ele pôs 1-1, então ele não acertou. Ninguém Não, se acertou? ele colocou 1-1... Ele acertou 1-1. Não, ele falou 2-2, foi 1-1. tá. Ah, não. Bom, mas acertou o empate. Vamos ver se vocês estão afiados com os palpites para o jogo de hoje do Palmeiras. E quem começa por aqui? Alex Miller. Bom, eu acho que é até sem graça palpitar esse jogo, porque eu já sei o resultado desse jogo. Tá rindo do Não quê? acertou nenhum até hoje. O quê? Nunca. O último do Palmeiras eu acertei aqui. Precisa cuspir. O último eu acertei. Ah, mas não tem mais aquela matéria de fim de mês. Então não tem problema. Você me tira do sério, não é possível. Qual é? É claro que vai ser 2-1 pro Palmeiras. Aê! Tá escrito nas estrelas da bola. Tá bom, fala, Paulo. Eu creio que vai ser um jogo difícil pro Palmeiras, mas não perde. Não perde. 1-1. Empata, então, É. 1-1. Mureta você. Não. O meu placar é 1-0 pro Verdão. Pronto. Magrinho, mas garante os pontinhos. E o José Paes? Miller está corretíssimo. Essa partida será 2-1 para o Palmeiras. José Paz. 2-1 pro Palmeiras com o Guspinho. O importante é a bola lá dentro. É isso aí, pessoal. A Agora, cuspidinha ó, ajuda às vezes. o importante é isso mesmo que você falou. E aí você me fez pensar numa coisa. Então. Tô falando que ajuda. Gente, deixa eu falar uma coisa. O Corinthians desperdiçou mais uma grande chance de dar um salto na tabela da Copa Sul-Americana. Que decepção. Que decepção. Mas calma, não perdeu. O Alexandre Silvestre acompanhou tudo na Neoquímica Arena e mostra pra gente. E quando a gente erra o placar, mas acerta o enredo do jogo, vale ponto no palpitômetro? Pra mim vai ser 2-2, uma confusão. Ou o Corinthians abre 2-0 e pisa no tomate e toma um empate, ou vai buscar um 2-2 no final, mas não vai ganhar. Sabe jogo confuso, como costuma ser Corinthians, aquela loucura? Partida decisiva na Sula pro Corinthians vencer em Itaquera e continuar na briga por vaga nas oitavas. Mas deu ruim para o todo poderoso Timão, que em competição sul-americana parece fraquejar. A gente vem conversando muito sobre isso, né? Que competição internacional a gente tem que mudar a chavinha. Jogos muito duros, às vezes a arbitragem deixa algumas jogadas seguir, que não é como no Brasileiro e Copa do Brasil. A gente está conversando bastante isso para minimizar isso ao máximo, para a gente não correr mais ter esses problemas durante a partida que está sendo prejudicial. De quem saiu do banco para o titular absoluto da meta alvinegra, Hugo Souza, que de cara salvou a pátria. Resposta imediata da dupla de ataque mais entrosada do Brasil, Memphis Barra e Yuri. Aos 19 minutos, Depay abriu a contagem. 13º gol do holandês pelo Corinthians, 6º dele na temporada, 1-0 Timão. O Corinthians poderia ter ampliado, enquanto o América de Cali empatado. O que aconteceu logo no primeiro minuto do segundo tempo? Navarro deixou tudo igual. O Corinthians se lançou ao ataque. Yuri teve chances. Coronado. A equipe colombiana também. Por pouco não virou. Nessa aí, o Hugo é que teve de se virar. Hernandes no último lance, quase. Lutou até o fim e não rolou pro dono da casa, que recebeu ontem 39 mil torcedores. 1-1 na Neoquímica. Explicações nós temos, mas é sempre difícil você colocar algo com tão pouco tempo de trabalho. Tem o lado lógico das coisas e tem, naturalmente, os anseios de todos nós. Eu tenho que ter consciência que sempre que possa colocar a equipe mais descansada possível em campo. Nem sempre eu poderei ter essa condição. Fizemos uma partida onde poderíamos sim ter tido talvez um outro rendimento se tivéssemos uma equipe com mais energia, um pouco diferente.
O Corinthians parou no terceiro lugar do grupo C. Acesso negado? Ainda não. Mas que a catraca travou pro Coringão na Sul-Americana, travou. Se vai seguir adiante, é o que veremos. Então, como é que fica a situação do Corinthians agora com esse empate? O Corinthians é Fica- tudo uma complicação. fica né? dramática. Se tivesse perdido, já estava fora. Tava. Agora, claro, Agora aquela não chance perde, tá na agora UTI. empata, Tá na UTI. O Corinthians tá na UTI na Sul-Americana pelo seguinte: Fica só nessa- um time se classifica direto para a próxima fase. Não vai ser o Corinthians. O segundo Aí tá colocado. fora. Essa opção já não existe O mais. segundo colocado vai disputar uma repescagem contra quem vier da Libertadores. Quem Olha ficar lá, em terceiro da Libertadores em algum grupo vai pegar o Michel. segundo colocado dessa chave. Quanto tá ali? O Huracan Huracan tem 7 7 pontos. O problema é o seguinte, Michele, o Huracan tem 7 pontos, mas joga hoje contra o Racing que tem 0. O Racing do Uruguai é muito ruim. Perdeu para todo mundo até agora, e mesmo com o jogo sendo no Uruguai, enxergo. o Huracan da Argentina deve ganhar do Racing e ir a 10 pontos. Com isso, o Corinthians não alcança mais o Huracan. Não, o primeiro lugar esquece, mas a questão é tentar um segundo Então, mas lugar. aí que E tá, aí que O tá. América de Cali Quando vai o Alex tá colocando aqui, o América, os próximos 2 jogos, joga em casa. Isso. E o Corinthians joga os próximos 2 Fora de jogos casa. fora de casa. Então assim, o América perde os próximos 2, o Corinthians ganha. O problema é que o América joga em casa com o Huracan e contra o Racing. Não tem como o América perder pro Racing em casa. Só Quer no... ver? Não, tô falando teoricamente, São Jorge. dentro do que a gente está observando. Claro, nos impoderáveis do futebol, né? pode ser, Aquela pode coisa ser. que acontece de vez em quando, pode ser. E Por se isso o que América matematicamente. ganhar um, perder um, e o Corinthians ganhar um, perder um, também tá fora. Não, o Corinthians não pode perder tem, nada. tem que ganhar os O dois. Corinthians tem que ganhar os dois. tem que E o ganhar os América dois. Torcer pra perder pro os resultado dois. do América. O que é muito difícil. Se o Corinthians O Corinthians ganhar os tinha dois, que o ter América feito o perdeu. resultado Corinthians, ontem. é isso que eu ia falar. O Corinthians O tinha que ter Corinthians ganho tem que ter feito o resultado ontem. É muitos altos e baixos essa equipe do Corinthians. Quando você pensa que vai, Né? aí dá aquela queda novamente. Então você começa um primeiro tempo legal e no segundo tempo a desatenção, né? Porque você tomar um gol com 2 minutos é desatenção. O que aconteceu? É desatenção. O erro de quem foi? Mas você não entra ligado. Mas quem E você que errou? até vê o lance do gol. Foi erros individuais. Tão Então, lento ali, tudo a maioria desses gols que o Corinthians tem tomado ultimamente são erros individuais. E de jogadores experientes. Isso não pode acontecer. Quem que errou? Quem Ali errou? foi o Yuri Alberto. Ali Yuri foi o errou? Yuri, aquela bola dele ele tinha que chutar cruzado. Né? Ele Dá um chutão também. chuta cruzado. Aí foi o gol do. Tá vendo? A falha. Peraí, deixa eu ver. Olha lá, tá vendo? A falha. Bom. O Ramalho, ele tem que adiantar. Num lance desse, ele tem que adiantar. A bola é dele. Ele não pode deixar a bola passar Mas ali. uma vez que a bola chegou ali também, já Então, tava então muito ali aí perto, cara. é tudo falha de marcação. Ó, quantos jogadores do Corinthians dentro da área, olha lá. Ó. Olha lá, e ficam todos parados. Não pode. E 4 jogadores do time adversário atacam a bola, do América. Ó, 4 jogadores atacam a bola. Frisa aí, frisa. Volta, É. diretor, aquela imagem, por gentileza. Olha só, os jogadores do Corinthians estão pra Fica trás. parado, Isso, ficam parados. E os do o vão que pra frente. É isso que Não eu tô isso? falando. Olha ali, lá. você vê, 4 jogadores do América atacam a bola. Então, Só lá na- fica o Ramalho ali dentro. E o restante tudo fora. Pô, ninguém tá marcando Fora de ação. aquele Huguinho, Zezinho. Ninguém tá marcando, né? É isso que eu tô falando. As falhas individuais que são Até grotescas. eu tava lá marcando o cara. Tava lá no cangote do cara, atrapalhando. O cara ficou livre pra fazer o gol. Tá vendo, Michele? Se não fosse um, o outro fazia o gol, porque tava tudo livre. Faria. Não, e outra coisa, né, Michele? Nós estamos falando de jogadores profissionais, jogadores que estão jogando em time grande. Parece. Então, esse tipo de falha, não adianta depois o Bidon levantar a mão, pedir impedimento. É. Corre, tira a bola, depois vê se foi impedimento ou não. Agora, não tem nada. O Hugo ali não pôde fazer nada. Vamos chamar o Thiago Salazar? Vamos falar mais um pouquinho de Corinthians, porque Corinthians tem que falar. Vamos falar agora ou vamos falar depois do Corinthians? Tem que falar agora e depois do Corinthians, inclusive. O acesso do Corinthians, o pessoal fica brincando com esse negócio de acesso negado, não sei o que lá. Tá negado? Ainda não, tem uma chance. Michele, eu acho que assim,
É aquela coisa de um milagre no futebol. Para mim já está eliminado. Para mim não tem chance. Para você, Paulo? Não, nós já vamos falar, vai ser sempre a mesma história, né? No futebol tudo pode acontecer. Mas, uma caixinha de surpresa. mas 2 jogos fora de casa é muito difícil. Vai pegar o Huracan, até pela né? Vai pegar o Huracan, pode ganhar do Racing. Pode ganhar do Racing, mas... Até deve ganhar do Racing. Agora, contra o Huracan, eu acho que vai ser muito difícil. Hoje o vai Racing ser tem que ganhar, muito porque é difícil. muito ruim, né? Mas contra o Racing, o Corinthians se complicou em casa. E detalhe, Paulo, o Corinthians se complicou em casa. De repente, o Corinthians pode até ganhar do Huracan e do Racing, mas se o América ganhar do Racing dentro de casa, o Corinthians não... Na somatória fica com pontos fica a atrás mais. do América. Então não tem jeito. Realmente é um momento muito complicado. E assim, no domingo, quando o Corinthians ganhou pelo Campeonato Brasileiro, alguns já falavam, né? Tá vendo? O Dorival chegou, já mudou tudo, já deu um jeito. Ontem, com o empate... A gente viu a mesma coisa, né? O Dorival já falou assim, tô chegando agora, ainda não dá pra não sei o quê. Então, assim, sabe, tem que ir devagar. Eu acho que tem que fazer também um trabalho mental no Corinthians, Lógico. sério. Sabe, porque parece que quando é competição internacional... o Corinthians, ele sente mais, ele fica mais inseguro, a gente não percebe o mesmo desempenho do Corinthians frente a um time muito mais forte do Brasil. O Corinthians é muito melhor do que quando joga com um time ruim de fora por um torneio internacional. Mas o problema é o seguinte, tanto nos jogos internacionais como nos jogos aqui em casa, os erros são os mesmos. Os erros são falhas individuais de jogadores que sabem que não podem falhar. A dupla de zaga, juntamente com seus laterais, os 2 jogadores de meio campo ali, que dão sustentação para a defesa, precisam conversar mais, precisam entender que se um não for, vai os 2, bate cabeça os 2, vai todo mundo. Mas vai os 2, entendeu? Então, as falhas individuais estão acontecendo, tanto no Campeonato Brasileiro... Tá precisando? Eu creio que alguns jogadores precisam sim. Porque hoje você, pensando em alternativa na zaga, você é obrigado a recorrer a Kaká. Félix Torres é titular, que eu acho um jogador limitado, ele é esforçado, mas é estabanado, erra muito. O Gustavo Henrique é o melhor jogador tecnicamente, mas toda hora tá machucado, acontece alguma coisa. Então sim. As laterais, né? Também. A lateral direita, né? Então se o Corinthians tiver a oportunidade outro jogador de reforçar o elenco, melhor. O problema é se dá para fazer isso com responsabilidade também, né? Tem esse outro lado aí que acaba afetando administrativamente o clube, né? Bom, vamos chamar agora o Thiago Salazar para conversar sobre o Santos. Boa noite, Salazar. O técnico Kleber Xavier está com tempo para ajustar o time? Ele já testou variações na escalação? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o Kleber Xavier chegou, o Santos ali num momento bastante complicado, cheio de desfalques. Ele tem um empate ruim na Copa do Brasil, dentro da Vila Belmiro, uma derrota fora de casa contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, e o Kleber Xavier, portanto, está apostando demais nesta semana para começar a implementar mesmo as ideias dele, fazer os testes dentro do CT. Por quê? Porque o Santos essa semana não entra em campo. O Santos vai ficar uma semana inteira só descansando, trabalhando, treinando e dando tempo para o seu novo treinador ali fazer os testes que ele acha, que ele julga necessário para tentar montar um novo Santos. Uma nova formação, uma nova escalação e principalmente um novo espírito de jogo para sair dessa zona do rebaixamento, nesse que é o pior início de Campeonato Brasileiro da história do Santos Futebol Clube. Próximo jogo é contra o Ceará, 8 horas da noite de segunda-feira, próxima segunda-feira. E para esse jogo, muito provavelmente, o Kleber Xavier vai ter pelo menos 3 novidades. A possível estreia do Zé Rafael, ex-Palmeiras, está se recuperando, está na fase final de recuperação, deve ficar à disposição pela primeira vez. O lateral esquerdo Souza e o meio atacante Barreal. Os 3 devem ser novidades para essa próxima rodada contra o Ceará. E o Neymar? Mesma previsão. Final de maio, começo de junho, é quando o Neymar deve começar a ficar à disposição do Santos novamente para jogar. E uma última notícia, a grande novidade do dia para os santistas é que esse jogo contra o Ceará, segunda-feira, às 8 horas da noite, vai acontecer no Allianz Parque. Pela primeira vez, o Santos vai ser mandante
no Allianz Parque. É uma daquelas estratégias de aproximar o clube do torcedor daqui, da capital paulista. Tá certo, Michele? Essas são as informações do Santos. E eu vou me despedir mostrando para vocês essa bela fachada do estádio Paulo Machado de Carvalho, o estádio municipal do Pacaembu, que agora é administrado pelo Mercado Livre. Por isso a gente tem lá, Mercado Livre Arena Pacaembu. Tá certo, Mi? É isso aqui do Pacaembu, me despeço. E essas são as novidades do Peixe. A da Salazar é muito bonita aí, eu acho linda essa praça. Eu tenho saudade de jogo no Pacaembu. Eu também, sinto tanta falta. É a casa do futebol paulista. Tem história. Tem muita história. Eu tava falando com o Alex aqui, o Santos não tem um time ruim. Não tem um time ruim. Se você fala, Luan Pérez é um bom jogador, é um bom jogador. Escobar é bom, Schmidt, Soteldo, Tassiano, o Washington, é um bom time. Agora, o Kleber vai ter muito trabalho para a organização tática dessa equipe e também ter jogadores pontuais aí, porque eu creio que no setor defensivo precisa de mais jogadores ali no ataque também, só o Soteldo também não pode. Então eu creio que o Neymar, juntamente com o Kleber, vão ter que ir pro mercado aí. Será que o Neymar também vai pro mercado? Ele vai, mas ele pode comprar o que ele quiser. E outra coisa, o Neymar falando, né, chamando, ô fulano, vem pra cá, aqui você vai nos ajudar, o cara vem. E agora tem um detalhe, hein? O Salazar falou que é o Santos se aproximando do seu torcedor na capital. Só que eu acrescento, é o Santos também fugindo do seu torcedor na Baixada Santista, porque a pressão está muito grande, os torcedores do Santos que moram na cidade não param de pressionar, quase quebraram a sala de imprensa no último jogo na Vila Belmiro, tem pressão, protesto. Que é um absurdo. Que tem protesto todo dia. Ontem na faculdade na qual o presidente Marcelo Teixeira é dono, né? Também teve um protesto contra ele lá dentro da faculdade, teve um evento lá e torcedores do Santos que estavam lá dentro, quando ele apareceu, protestaram contra ele dentro da sua faculdade. Então, também é um absurdo. Também é um absurdo, mas o clima está ruim. Então o Santos, olha só que absurdo, gente, ele está sendo obrigado a sair do seu estádio, a sair da sua cidade para fugir da pressão, para ver se alivia um pouco também o clima, os bastidores, para que a equipe possa ter um pouco mais de calma, de tranquilidade, para jogar futebol e sair dessa situação. Então, acho que não vai ficar só nesse jogo contra o Ceará no Allianz Parque, não. É capaz de o Santos fazer outros jogos como mandante fora da cidade de Santos também. Porque os próximos 2 jogos depois desse são fora de casa. Corinthians na Neoquímica Arena e o Vitória em Salvador. E depois recebe o Botafogo. Eu não garanto que esse jogo com o Botafogo vai ser na Vila. Não, e sempre lembrando, Alex, recente, o ano passado o Corinthians... Que desmontou toda a sua equipe, montou uma equipe nova. O Santos é a mesma coisa, gente. Vem da segunda divisão e tá com jogadores novos. Exatamente. Jogadores que não conhecem a estrutura de um Santos. Jogadores que precisam entender o que é um Santos. Então, tudo isso leva tempo. E o Neymar também. O Neymar só volta no mês que vem. Infelizmente, perde o Neymar. Já volta? Volta no final desse mês de maio ou começo de junho. Ele deve jogar uns 3... Começo de junho não vai ter jogo. Vai acaba dia 12. Então... Ele deve jogar uns 3 jogos antes da parada do Mundial de Clubes. Vamos ver se ele joga 3 jogos. Vamos ver, tomara, né? José Paz está chamando para falar de um jogador que é líder do elenco do Verdão há muitos anos. Ô Zé, de quem que você vai falar? É do Gustavo Gomes, minha querida Michele Gianella. Gustavo Gomes, olha só, xerifão do Palmeiras, inclusive completou 32 anos ontem, aniversário do Gustavo Gomes, esse jogador que com certeza já está na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E a gente tem uma tela aí para mostrar alguns números interessantes do Gustavo Gomes com a camisa do Verdão, porque essa vitória agora, a última do Palmeiras contra o Vasco no final de semana, foi a vitória de número 200 do Gustavo Gomes com a camisa do Palmeiras. É um cara que já está há muito tempo na história do Verdão e atinge mais um número importante aí. Inclusive, o Gustavo Gomes, olha a gente colocando na tela para vocês alguns números do Gustavo Gomes, ele tem 49 vitórias com a camisa do Palmeiras só em Libertadores. É o segundo jogador com mais vitórias pelo Verdão na Libertadores, 39 gols com a camisa
do Palmeiras, é o maior zagueiro artilheiro de todos os tempos da história do Palmeiras, em mais de 340 jogos, 342 jogos para ser mais preciso. Então a gente vai escutar aí uma palavrinha do Gustavo Gomes agora no Gazeta Esportiva, falando exatamente sobre a partida de daqui a pouquinho, às 9h30, lá no Paraguai contra o Cerro Porteño. O Gustavo Gomes jogando em casa, ele que é paraguaio, jogador importante também da própria seleção do Paraguai, vai falar um pouquinho sobre essa partida importante que vai acontecer daqui a pouquinho pelo Grupo G da Conmebol Libertadores. Pode rodar o Gustavo Gomes aí, diretor. No, va a ser un juego difícil, como cada juego en Libertadores, fuera de casa es difícil. O Cerro Porteño agora vem de uma derrota no Clássico e certeza que eles vão tentar brigar muito para conseguir fazer um bom jogo também, por isso sabemos que vai ser difícil, mas nós também temos nossa cabeça que com uma vitória garante a classificação, então nós vamos nos preparar da melhor forma para tentar conseguir a vitória e a classificação. O Gomes aqui no Gazeta Esportiva, e essa partida contra o Cerro Porteño também vai ser um jogo importante para o Palmeiras, porque o Palmeiras está aí há pouco menos de 40 dias da estreia no Super Mundial de Clubes da FIFA. O Palmeiras estreia na competição no próximo dia 15 de junho contra o Porto, lá em Nova Jersey, bem pertinho de Nova York ali. Então todos os jogos a partir de agora são jogos de preparação, por que não, para essa que é a principal competição do Palmeiras nesse ano. O Palmeiras tem a tendência aí de zerar o seu departamento médico, zerar o número de jogadores lá no DM para chegar com força máxima nessa competição. Como eu disse aqui na minha primeira entrada, o Mikael está com uma entorse no tornozelo, então está lá no DM. O Bruno Rodrigues, ele já está em transição física, está há muito tempo machucado, mas já está ali entregue à preparação física do Palmeiras. E o Marcos Rocha, que estava com edema, como eu disse na minha primeira entrada, está com o time lá para essa partida no Paraguai. Então cada jogo a partir de agora, minha querida Michele Gianella e amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, é uma preparação sim pro Mundial de Clubes. Lembrando que o Palmeiras também pega o Al-Ahly na primeira fase, né, o time lá do Egito, e encerra a sua participação nessa fase de grupos do Super Mundial. O Palmeiras está no grupo A, contra o Inter Miami do Messi, jogando lá em Miami. Então todos os jogos agora é só jogo decisivo para o Abel já ir pensando como que ele vai preparar esse time do Palmeiras para essa competição inédita que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Tá certo, Michele? Eu devolvo para vocês aí com uma perguntinha básica aí para vocês responderem. O Gustavo Gomes, ele já tá na seleção dos melhores jogadores de todos os tempos do Palmeiras? Essa é boa pro Alex Miller, hein? Devolvo para você aí, Michele. Beijo grande para todo mundo. Beijo, Zé. Obrigada, ó. Essa é boa pro Alex Miller? Essa é para o Alex Miller. É? Você acha que é? Já tá Eu no acho rol o seguinte, Michele. 10 mais, por exemplo? Eu costumo... Quando me perguntam qual é o seu Palmeiras de todos os tempos, né? Tá. Muita gente pergunta isso em participações que a gente faz em podcasts. Diretor, vamos enfim. fazer. Eu costumo adotar como critério os jogadores que eu vi, porque até para facilitar uma formação de uma seleção. Você viu. Então eu vi. Então dos jogadores que eu vi na minha vida, desde 1980, que eu me lembro de futebol, que eu comecei a acompanhar futebol, o Gustavo Gomes é o único da atual geração do Palmeiras que entra na minha seleção. Luiz Pereira e Gustavo Gomes. Você não colocaria Dudu? Não, tem o Edmundo pra mim. Tá. Né? Pra mim é Marcos, Arce... Calma, ele tá na zaga, você já foi lá pro ataque? A gente vai guardar isso para um outro dia, né, diretor? Tá, vamos fazer a seleção do Palmeiras do Alex Miller ou vamos fazer agora? Ah, vamos liberar? Então é o seguinte, pra quem tá prestigiando a gente, faremos agora, toca o hino do Verdão, a seleção de todos os tempos de Alex Miller do Palmeiras. Assim, sem se preparar? Da minha cabeça. Sem se preparar? Alex, bora. Leão ou Marcos? Marcos. Também, vai, continua. Então vamos lá. Pra mim, a seleção dos jogadores do Palmeiras de todos os tempos que eu vi jogar. Marcos, Arce... Devagar. Marcos, Arce... Tem muita gente que pergunta, mas e o Cafu? O Cafu foi melhor do que o Arce, mas eu tô falando de Palmeiras. Da história de cada jogador no Palmeiras. Então é Arce, Luiz Pereira, Gustavo Gomes e Roberto Carlos. Um empate técnico com o Júnior, lateral esquerdo. Mas eu coloco o Roberto Carlos um pouquinho à frente. Meio de campo, César Sampaio. E o Zinho? Não. César Sampaio, Mazinho, Alex e Rivaldo. Na frente, Edmundo e Evair. Nossa. Esse é o meu time de todos os tempos que eu vi jogar. Dá pra montar umas 3 seleções, porque falta de Djalminha. Eu ia falar de Djalminha. E o Alex? O Alex eu pus. Você
pôs? Pus. Alex, Rivaldo, Tá. Edmundo e Evair. Falta o Zinho, falta Djalminha, falta o vai Júnior. arranjar problema com o Miller. Não, porque o Miller jogou um ano só. Não, e o Miller tá mais identificado com o São Paulo. É, né? o Mais Miller São jogou um Paulo. ano só. Ih, mas ele vai ficar magoado. Se o Miller tivesse jogado uns 3 anos no Palmeiras, fatalmente eu colocaria no E o lugar do Rafael Edmundo. Veiga? Mas Rafael mas Veiga. um ano dele foi melhor do que 3. Do Miller no Palmeiras foi bom. melhor que o do Edmundo, não, né? Foi bom. Foi ótimo. Edmundo e Evair. Não, mas o Edmundo e Evair marcaram época tá e certo. participaram de um momento histórico pro clube, né? E sair de um Você gostou dessa jejum seleção de dele? 16 anos. Eu gostei. Você mudaria eu gostei. alguma coisa? Eu colocaria. Eu gosto muito do Alex, é um cara Mas tá, o excepcional. Alex tá. Tá, no Mas meu eu tá. colocaria o Djalminha no lugar do Alex. Então, que o Djalminha também, assim, como Djalminha. gênio, ô Paulo, como E o genialidade. Luizão? Não, como genialidade de bola, o Djalminha é um dos melhores da história. Só que eu tô falando, eu tô colocando no contexto de Palmeiras, o Djalminha jogou um ano e meio, foi campeão paulista só. Ai, O não Alex sei. ganhou Libertadores, o Alex ganhou Sim, muita sim, coisa, sim, sabe? tem a Então, história maior, história né? maior. A história Ó, maior. daqui a Pela pouco eu história. quero Sim. saber o seu Legal. técnico de todos os tempos Ah, do vou falar. Palmeiras. Mas Vou falar. segura. Vamos dar o resultado. Ah, não! É o técnico de todos os tempos. Quem é? Eu passei por fases, né? Mas Abel. o Luxemburgo, pra mim, sempre foi o melhor técnico. Só que voando. o maior técnico é o Abel Ferreira. Falando, falei. O maior técnico que o Palmeiras já teve na história é Abel Ferreira. E o melhor técnico é o Vanderlei Luxemburgo. Ó, resultado da enquete, qual vai ser o grande clube paulista que mais precisa de reforço? Quem precisa de reforço é o Santos, 52% dos votos. Tá certo? Bom, a guerra política do Corinthians continua. Isso não vai ter fim, minha gente. Hoje foi a vez de entrevista com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, além de outros integrantes dos órgãos fiscalizadores do clube. O grupo falou sobre o possível impeachment do presidente Augusto Melo. O Silvestre marcou presença. Pode rodar. Após quase 3 horas de entrevista coletiva aqui no Parque São Jorge com o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, vamos ao resumo da ópera. Quando vai ser votado o impeachment do Augusto Melo? Estamos em fase final. Eu acho que mais 15 dias, 20, a gente conclui isso. Várias coisas convergiram e agora acho que o inquérito, segundo notícias de vocês, está para acabar, vamos esperar. Acabando o inquérito, todos os conselheiros vão estar conscientes de vários fatos e aí deliberam a favor ou contra, mas a gente acaba esse assunto. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de muita confusão para evoluir, fazer uma grande mudança estatutária, criar mecanismo de gestão, criar mecanismo de punição do CPF. A gente fala muito em conselho, em diretoria, nós precisamos começar a nominar as pessoas que fazem coisas erradas. Não é só presidente do conselho, presidente da diretoria, tem muita gente que estava no financeiro, às vezes fez reprovação de contas, as pessoas vão responder. A votação foi adiada por alguns motivos, segurança, a crise técnica do time dentro de campo ano passado, enfim, então fica para o final do mês aguardando o inquérito, mas não necessariamente aguardando pela justiça comum. É isso? Perfeito, é o que você falou. Se demorar muito também para sair esse inquérito, vocês decidem. Uma coisa não depende da outra, mas convergiu para chegar nesse momento. Como já está para acabar o inquérito, segundo a própria imprensa noticia, vamos esperar. O Augusto Melo se sente vítima de perseguição política aqui dentro do Corinthians. Olha, eu sou amigo do Augusto, ele às vezes me ataca e eu entendo que ele faz isso porque ele está passando dificuldade, é uma reação humana. Assim, o que eu posso te garantir como presidente do conselho, e até entendo as reações dele, é que assim, ele não é vítima de perseguição política, ele está tendo todo o direito de defesa. Por exemplo, discorda da rejeição das contas, porque teria uma parte que ele absorveu lá do Duílio de 2023. E é importante a gente lembrar que quem apresentou as contas do Duílio foi a própria gestão do Augusto, que é uma falha do estatuto. Mas as contas de 23, quem apresentou foi a diretoria de 24. Eu nunca vi assim tanta influência externa dentro do Corinthians, ameaças, clima ruim, de conflagração, isso eu nunca tinha visto, realmente isso eu nunca vi. E é muito ruim, porque prejudica demais a nossa imagem, nós precisamos acabar com isso. Dentro de campo melhorou um pouquinho com a chegada do Dorival, vamos dar uma quebrada agora, trazer leveza para o noticiário. Precisa torcer, a gente é unido nisso. O próprio técnico que saiu estava indo bem, mesmo o brasileiro, a gente ter chegado em sede para a Libertadores, para nós foi uma conquista, para a situação que a gente estava, que adiou inclusive o processo do impeachment, a gente estava caindo e chegamos em sétimo, mas para nós foi um título. Próximo jogo, sabe qual é o próximo jogo? Sábado contra, vamos ver.
Sábado a gente pega Mirassol. o Mirassol. Campeonato Brasileiro, fora de casa. Que é um time enjoado. Mateuzinho tá pode bem. voltar à lateral direita, ele que foi poupado ontem. Isso. Ok. E o Mirassol é um time enjoado, tá indo bem, já deu trabalho pra gente no Paulista Verdade. no ano passado. É um time organizado. Um time bom, você vê, tá indo bem. Um exemplo a ser seguido, É um Tominho. time bom, tá indo bem, tá lá em cima, enfim. Vamos ganhar, se Deus quiser. É difícil, não cuida, as coisas são difíceis. Mas é o Corinthians, vamos lá. Vai, Corinthians. Obrigado pela entrevista. Pênalti. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Você que está em casa, obrigada. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.